A Vossa Senhoria. Coronel, o senhor poderia dizer quando foi a primeira comunicação da Pfizer com o governo brasileiro, ou pelo menos a comunicação que Vossa Senhoria teve acesso, teve conhecimento? De quando foi? Um segundo, por favor. Pois não. O senhor está falando da primeira proposta de doses? A primeira comunicação, o primeiro contato. Eu não tenho essa data, porque já havia discussões de caráter técnico. Quando foi o primeiro momento que o senhor conversou com a Pfizer? Que o senhor teve contato com a Pfizer? Salvo outro juízo, foi no dia 6 de agosto, participando de uma videoconferência. 6 de agosto. Sim, senhor. No dia 17 de março de 2020, a Pfizer encaminha uma correspondência ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em inglês, inclusive. Dear President Bolsonaro. Caro presidente Bolsonaro. Nesta comunicação, a Pfizer informa o suprimento de medicamentos hospitalares e busca por soluções no combate à Covid-19 e apresenta um plano de compromissos e se coloca à disposição para ajudar o governo do Brasil no enfrentamento à Covid. Repito a data, senhor presidente, senhor relator, 17 de março de 2020. Chegou ao Ministério da Saúde essa comunicação? Nesse período, nós não estávamos no Ministério, eu não Mas tive conhecimento dessa correspondência, não, senhor. Mas nós chegamos no Ministério no final de abril. Não, perfeitamente. Mas essa comunicação, senhor relator, senhor presidente, chegou ao presidente da República, está nos documentos da CPI. 17 de março, o coronel Elson está dizendo aqui que não teve conhecimento de ter chegado lá ao Ministério da Saúde. Mas vamos na sequência. E aí, caríssimo relator, senhor presidente, pedir a atenção de todos na contagem. Primeira correspondência, dia 17 de março. Tem uma segunda correspondência, dia 20 de maio. Teve algum comunicado? O senhor chegou a ter? Essa aí sobre vacinas? Se chegou, deve ter sido tratada por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O senhor não teve conhecimento. 20 de maio, 2. Uma outra no dia 20 de maio, 3. Uma outra dia 21 de maio, 4. Vamos seguindo. Uma outra dia 25 de maio, 5. Uma outra dia 2 de junho, 6. Uma outra dia 4 de junho, 7. Uma outra dia 24 de junho, 8. Uma outra dia 25 de junho, essa com urgente. Colaboração sobre vacina Covid-19. 25 de junho. Parei, hein? 8 ou 9? 9, sigamos. Uma outra dia 2 de julho, um outro ofício da Pfizer de reforço de solicitação. 10. Não vamos perder a conta. Teve uma outra, dia 6 de julho, 11. Uma outra, dia 7 de julho, 12. Uma outra, dia 8 de julho, 13. Uma outra, dia 14 de julho, 15. Uma outra, 16 de julho, 15. Uma outra, dia 21 de julho, 16. Uma outra, de novo, dia 21 de julho, 17. Uma outra, dia 22 de julho, 18, uma outra dia 24 de julho, 19, uma outra dia 29 de julho, 20, uma outra dia 31 de julho, 21, uma outra dia 31 de julho, essa daí com audiência urgente. Aí tem 4 audiências urgentes. 31, 32, 33, 34. 34. 24. Uma outra dia 6 de agosto, 25. Onde aí parece-me que começou os contatos, 6 de agosto. Uma outra dia 14 de agosto, 26. Uma outra 17 de agosto, 28. Uma outra, 27. Uma outra dia 17 de agosto, 28. Uma outra dia 18 de agosto, 29. Uma outra dia 19 de agosto, 30. Uma outra dia 21 de agosto, 32. Uma outra, 31. Uma outra dia 25 de agosto, 32. Uma outra dia 26 de agosto, 33. Uma outra dia 2 de setembro, 34. Uma outra dia 15 de setembro, 35. Uma outra dia 14 de outubro, 36. Uma outra dia 21 de outubro, 37.
Uma outra, dia 23 de outubro, 38. Uma outra, dia 28 de outubro, 39. Uma outra, dia 4 de novembro, 40. Uma outra, dia 9 de novembro, 41. Mas parece que aqui, dia 9 de novembro, teve uma resposta do Ministério da Saúde, certo, secretário? Paramos em 41. Mas deixa eu seguir. Chegou às suas mãos essa planilha aqui com as ações do Ministério em resposta às correspondências? Chegou, e o que eu estou mostrando aqui está além disso. Está começando em março. Mas vamos lá, eu parei aqui dia 9 de novembro, já vou retomar. Aqui em 41. Aí teve outra dia 11 de novembro, 42. Uma outra dia 13 de novembro, 43. Uma outra dia 21 de novembro, 44. Uma outra dia 24 de novembro, 45. Uma outra dia 27 de novembro, 46. Uma outra dia 12 de dezembro, 48, senador Rogério. 47. Uma outra dia 2 de dezembro, 48. Aí já começaram a ter diálogos, mas vamos à sequência de quantas mensagens e e-mails a Pfizer mandou. Uma outra dia 4 de dezembro, 49. Uma outra dia 5 de dezembro, 50. Uma outra dia 6 de dezembro, 51. Uma outra dia 7 de dezembro, 52. Uma outra dia 7 de dezembro, 53. Uma outra dia 9 de dezembro, 54. Uma outra dia 9 de dezembro, 55. Uma outra dia 15 de dezembro, 56. Aí dia 4 de janeiro, 55. 7 de janeiro, 57. Uma outra dia 7 de janeiro, 58. 14 de janeiro, 59. 18 de janeiro, 60. 18 de janeiro, 61. 2 de fevereiro, 62. 3 de fevereiro, 63. 3 de fevereiro, 64. 13 de fevereiro, 65. 17 de fevereiro, 66. 17 de fevereiro, 68. 67. 17 de fevereiro de novo, 68. 25 de fevereiro, 69. 25 de fevereiro, 70. 1º de março, 71. 1º de março, 72. 3 de março, 73. 8 de março, 74. 8 de março, de novo, 75. 9 de março, 76. 9 de março, 77. 15 de março, 78. 22 de março, 79. 24 de março, 80. 23 de abril, 81. Foram 81 correspondências. Ao que me parece, senhor Elcio, pelo menos os documentos que temos aqui, 90% dessas sem resposta. Eu lhe pergunto... Algumas delas já eram respostas a demandas nossas, só para citar para o senhor. 90% não tiveram. Outras eram e-mails, eu até procurei um arquivo aqui, não encontrei análise, e-mails que eles mandavam repetidamente para o Ministério com o mesmo conteúdo que eles mandaram 4, 5 vezes ao Correio também. Inclusive, no mesmo dia, mandar 4 e-mails. Inclusive, em julho, eles mandaram 4 e-mails pedindo audiência urgente. Foram atendidos? Foi a audiência que ocorreu no dia 6 de agosto. Mas é no meados de julho. O senhor só os recebeu em agosto? Eles tiveram uma reunião em junho e tiveram a reunião dia 6 de agosto. Houve reunião também 6 de julho e houve reunião 20 e 21 de julho. O senhor começou esse depoimento dizendo que a primeira reunião com eles foi em agosto. Que eu participei, foi uma videoconferência, que foi inclusive quando eles nos informaram da necessidade de conservação a menos 80 graus. Até aquele momento a gente desconhecia esse fato. E então, não daria ali para fechar o acordo com a Pfizer? Ou era mais importante a embaixada no Brasil no exterior do que as vidas de brasileiros poderiam ser salvas? Em agosto, eles nos apresentaram primeiro memorando de entendimentos, em agosto, e foi no dia 14. E ele tinha aquelas cláusulas que nós falamos, e eles, nesse primeiro memorando de entendimentos, eles já afirmavam que não garantiam sequer o sucesso no desenvolvimento da vacina. Esse memorando de entendimentos era vinculante... Quando eles disseram para o senhor que garantia o sucesso do desenvolvimento? Foi mais à frente, eu não tenho certeza agora.
Mais à frente? Mais à frente. Mas quando eles não deixaram de afirmar que não garantiriam. Quando eles garantiram isso? Eu não tive essa certeza, só quando ouvi o registro no FDA em mas dezembro. Veja, o senhor recebeu uma correspondência no dia 9 de novembro. Essa correspondência deles diz exatamente o seguinte, assinado pelo CEO da Pfizer. Ao cumprimentá-los respeitosamente e com imensa alegria, que compartilha a notícia que acaba de ser divulgada globalmente pela Pfizer hoje. Dados da primeira análise realizada de sucesso do estudo da fase 3 contra a Covid-19 indicam uma taxa de eficácia da nossa vacina de 90%. Maior, inclusive, que da AstraZeneca, senador Jorginho, que era de 63%. Houve uma reunião no Ministério 2 dias depois, dia 11 de novembro, justamente para tratar desses dados. Perfeitamente. Por que alguém solicitou do senhor essa reunião? Dia 9 de novembro? Dia 11 de novembro? Esse e-mail veio dia 9 de novembro. A reunião foi dia 11. Ou foi por iniciativa do Ministério ou deles, mas ocorreu essa reunião dia 11. Essa reunião ocorre 2 dias depois da reunião dita pelo senhor Fábio Van Garten, lá no Palácio do Planalto. A partir do momento que eles informaram os dados de sucesso, nós fizemos uma reunião para a discussão das propostas de memorando de entendimentos. Aí seguiram 6 e-mails para entendimentos depois disso, até o dia 2 de dezembro. Não foi o suficiente para resolver? Dia 17 de novembro, uma nova reunião para tratar de aspectos técnicos e logísticos. Perfeito. E não foi suficiente? Porque, veja, no dia 2 de dezembro, eles mandam outro e-mail, também que chega ao senhor e chega ao governo. Dia 21 de novembro, dia 2 de dezembro, eles mandam outro e-mail, assinado pelo CEO da Pfizer, em que eles dizem o seguinte: em nossa terceira oferta, senador Rogério, em nossa terceira oferta enviada ao governo brasileiro na semana passada, em 24 de novembro, eles já tinham encaminhado 3 ofertas. Sim, naquelas condições que eu falei para o senhor. Mas as condições foram mudando até que no momento em que nós celebramos o contrato em melhores condições de vantagem, antecipando o cronograma e contratando 100 milhões de doses. Enquanto estava tendo essa negociação, vidas estavam sendo perdidas. O senhor não achava que era urgente? O próprio memorando de entendimentos, ele previa que a vacina só poderia ser disponibilizada após a aprovação no FDA. E havia uma norma do governo americano que não autorizava a exportação de vacinas. Informando que já tinha sucesso de eficácia de 90%. E já tinha sucesso da fase 3. Essa era a informação deles, não o endosso do FDA. Não, é a informação que chega ao senhor, está aqui o e-mail. Não é o endosso do FDA. Chegou ao senhor. Essa informação técnica não é o endosso de uma agência reguladora que era o FDA, o que só ocorreu no dia 11 de dezembro. Mas a informação, o senhor não acredita que eles tinham uma responsabilidade ao encaminhar essa informação? Como todos os fornecedores de vacina. A Sputnik também informou e até esse momento ela não teve uma autorização para uso emergencial total da agência reguladora brasileira. Mas eu quero só lhe informar que no dia 2 de dezembro, lhe passar aqui o texto que o CEO da Pfizer disse. Tendo em vista, solicitamos ao Ministério da Saúde, pela urgência do tema, se os senhores já tiverem tomado a decisão de não avançar com a assinatura desse documento, possam nos comunicar para que possamos liberar essas doses para que elas sejam disponibilizadas aos países da região. O senhor respondeu isso aqui? Senador, essa resposta aí aconteceu com discussões internas. Isso aqui é dia 2 de dezembro. E nós tínhamos a imposição deles de edição de uma medida provisória ou de um projeto de lei, e essa medida provisória obrigatoriamente teria que ser convertida em lei. Uma semana depois, eles mandaram para o senhor uma sugestão de medida provisória. Mandaram sugestão de medida provisória e mandaram essa proposta de MOU. Eles chegaram Foi a fazer aquele período em que houve um lapso temporal que o Ministério da Saúde, assim como o STJ e o governo do Distrito Federal ficaram fora do ar, o que atrasou a nossa análise desse material. Por uma semana não funcionava o servidor do Ministério por causa de um ataque de vírus. Desculpe, Coronel Elcio, mas esse governo deve ter alguma incompatibilidade séria com o computador. Ora, o general Pazuello vem aqui e diz que é um tal de um hacker. Agora, o sistema saiu. Outra hora é um vírus, que não é o coronavírus. Tem que fazer um curso, rapidamente, de manutenção dos dispositivos de computador do governo. Porque enquanto sai do sistema,
os dispositivos de computador, vidas estão sendo perdidas. Veja, quero reiterar, esse ofício aqui, do dia 2 de dezembro, é um ofício desesperador. Ele diz aqui, o CEO da Pfizer, claramente, se o governo brasileiro não quiser, vamos disponibilizar para os outros países da região. E sabe o que aconteceu, senhor relator, senhor presidente? Uma semana depois, o Chile começou a vacinar. Uma semana depois, e hoje, sabe qual é a situação? Hoje o Brasil tem 11% de vacinados e o Chile tem 56% de sua população vacinada. Então, só para concluir... Dia 4 nós mandamos a contra... O senhor falou do e-mail do dia 2. Dia 4 nós mandamos a contraproposta de memorando de entendimentos para que eles analisassem. E logo em seguida eles voltaram a reiterar. Dia 5 eles reiteraram, e aí foi mandaram justamente quando eu falei... medida provisória. Vocês editaram a medida provisória no dia 26 de dezembro. A medida provisória foi editada e assinada Essa medida provisória no dia 6 de foi discutida janeiro. durante o mês de dezembro, senador. Perfeitamente. Dia 26 de dezembro, vocês mandaram o Palácio do Planalto a medida provisória. Isso daí eu não estou perguntando, estou afirmando que nós temos aqui. Sim, a minuta da medida provisória é assinada por todas as autoridades do governo, por todas as autoridades jurídicas do governo, para resolver um impasse que, no meu entender, não existia. Mesmo assim, a medida provisória é assinada. Esse impasse foi justamente do Ministério da Economia. A medida provisória é assinada. Qual é a diferença do dia 26 de dezembro para o dia 6 de janeiro, que a medida provisória é assinada? Aquele material foi retirado do texto dela, por causa da falta de consenso, como foi colocado. E foi particularmente do Ministério da Economia. Vocês resolveram o impasse com a medida provisória. No dia 6 de janeiro, o presidente da República edita a medida provisória, sem esse dispositivo. Porque houve falta de consenso entre as jurídicas dos ministérios. Coronel Nesse Elcio, caso, o Ministério da Economia. Com a devida vem acatamento e respeito à Vossa Senhoria e ao que Vossa Senhoria representa. Veja, não existiu falta de consenso em uma minuta que foi assinada pelo Controlador-Geral da União, pela Advocacia-Geral da União e pelo Ministro da Justiça. Onde está a ausência do consenso aí? O Ministério da Economia não participou desse consenso. Foi ele que discordava dessa situação com relação a essas cláusulas. Então, você está dizendo aqui que a gente tem que convocar o ministro Paulo Guedes, que ele que impediu que a gente tivesse a medida provisória para garantir vacina aos brasileiros já em janeiro. Eu não citei o ministro Paulo Guedes. Não, você citou o Ministério da Economia. Quem é o ministro da Economia? Alguém sabe dizer que é o ministro da Economia? Eu não participava de reunião com ministros, senador. Eu participava de reunião com técnicos lá no Palácio do Planalto. A minuta da medida provisória editada dia 26. Senador Randolfo, mais um minuto para Vossa Excelência concluir. A medida provisória editada no dia 26, no dia 6, a diferença do dia 26 para o dia 6 é que um senhor não assinava no dia 26. E ele assinava dia 6 retirando a cláusula. O nome desse senhor é Jair Messias Bolsonaro. A última pergunta... Pois é, o Coronel Elcio traz uma informação nova aqui, que é o fato do Ministério da Economia ter divergência. Eu acho Mas que talvez a falta de consenso eu já havia Eu acho que talvez temos que convocar aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, também. Por fim, o senhor tem conhecimento o presidente da República, em abril de 2020, fez um contato direto com o primeiro-ministro da Índia para liberação de insumos de hidroxicloroquina para o Brasil. O senhor tem informação se o presidente da República, em algum momento, fez contato com algum governo estrangeiro para aquisição de vacinas? Pelo que eu acompanhei pela mídia, ele fez com a Pfizer, ele fez com a Rússia e também foi uma carta do governo brasileiro para a China para a liberação... Com a Pfizer me parece que não, né? Porque aí nós temos uma medida provisória assinada pelo presidente da República retirando a cláusula que dava segurança. Eu não sei precisar o momento em que aconteceram esses contatos, mas eles aconteceram. Com quem mais aconteceu? Eu citei Pfizer, eu citei o governo da... a Rússia, por causa da Sputnik. Houve contato com China e houve contato também com a Índia. Eu não sei se necessariamente o presidente... Com a Índia para qual vacina? O MRE. Com a Índia para qual vacina? Para a liberação das vacinas e para a China para a liberação do IFA. Não, com a Índia sobre qual vacina especificamente? Em particular, a vacina do Instituto Serum, que nós estávamos adquirindo por intermédio da Fiocruz. Não, senhor, a AstraZeneca também. Tendo em vista o atraso na vinda de IFA da China e o que atrasou a produção da Fiocruz.
Da Covaxin, não teve um contato também em janeiro sobre a liberação da Eu não Covaxin? sei precisar para o senhor, desconheço. Bom, teve um contato e a vacina da Covaxin, ao que nos consta, é a mais cara das vacinas. Senador então, não houve Randolfo. pela Pfizer, eu vi em relação Já às estão me outras. cobrando Já aí. concluindo, senhor Já estão me presidente. cobrando a... Só a última pergunta. O senhor acredita que, antes de sair do Ministério, a aquisição de doses de vacinas foi feita o suficiente para todos os brasileiros? Não, tanto é que nós continuamos perseguindo doses, como eu falei para o senhor, eu citei, nós fizemos contato com a Sinopharm e continuamos com contatos, porque nós tínhamos que mitigar o risco de um possível atraso em entregas de doses. Por que a régua de trato com a Pfizer não foi a mesma da Sinopharm? Agora chegou o senador Alessandro. Ele A cobra... Sinopharm, ela não tinha condições de exportar. Toda a produção era destinada ao mercado interno. Então, ela estava procurando parceiros, laboratórios Pois é, mas o senhor mesmo públicos ou fez o privados. contato, procurou a Sinopharm. Na Pfizer, o que está claro aqui é que ela procurou. Meu tempo já acabou, A Pfizer coronel. não quis fazer a transferência de tecnologia. E essa transferência de tecnologia, e essa não transferência, e essa assistência não negociar, custou a vida de milhões de brasileiros. Se nós tivéssemos 1.500 doses de vacina, que fosse 1.500.000 já em dezembro, seriam vidas de brasileiros que estariam salvas. Coronel, só quero concluir, meu tempo de fato já esgotou. Por favor, senador. Concluindo, coronel, eu quero reiterar aqui o que outros colegas falaram. Eu tenho admiração pelo senhor, pela instituição que o senhor faz parte, base da formação do Estado brasileiro desde Guararapes, mas eu também tenho profunda consciência que o senhor, como membro do Exército Brasileiro, cumpre regras de hierarquia e de disciplina, que são regras sagradas, que não podem ser desrespeitadas jamais. Então, eu quero reafirmar o que outros colegas disseram. Não era o senhor para estar aí, eu tenho certeza que o senhor apenas cumpriu ordens. Quem deveria estar aí era o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. Com a palavra, encerrada a participação do senador Randolfo, com a palavra o senador